Olá, muito bem-vindo mais uma vez aí ao canal da Singe, a segunda igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito em nossos canais, inscreva-se, siga-nos nas redes sociais e nos ajude a difundir a palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar então o que a gente vem conversando ao longo das semanas, o que viemos falando nos vídeos anteriores sobre fé. Se você não assistiu ainda, acesse e assista estes vídeos para dar continuidade ao que a gente vem conversando. E eu pergunto então para você, a salvação é pela fé? Como funciona isso? Ou a salvação é mediante obras? Como se dão estas coisas? É sobre isso que a gente vai conversar. Em Efésios 2:8, Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Ao passo que na carta de Tiago, aparenta ser uma contradição ao que Paulo afirma sobre essa doutrina da salvação mediante a fé. Em Tiago diz assim, em Tiago 2, do 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem comida, de que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode perguntar, uns têm fé, outros têm obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, fazes muito bem. Até os demônios creem e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não se lembra do antepassado Abraão, que foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuam juntas, e assim as ações tornam a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras diziam. Abraão creu em Deus e foi considerado justo. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é um outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Essas são as palavras de Tiago, e parece haver uma aparente contradição com o que Paulo diz, como o que ele afirma sobre a doutrina da salvação mediante a fé. Será que é uma contradição? Eu entendo que não há contradição. A epístola de Tiago evidencia que não se pode fazer separação entre a fé e as obras. Apesar de as obras não garantirem a salvação, a manifestação da sua fé em Jesus tem que dar testemunho da sua experiência de salvação como um crente em Deus. Por isso ele diz, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E Tiago chama a atenção para uma verdade que é absoluta. O crente em Jesus tem que seguir e praticar as orientações do Mestre. E como afirma o apóstolo Paulo, ele tem que imitar Jesus. Caso contrário, estará fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que se diz cristão tem que pôr a sua fé em prática. Muitos se dizem discípulos de Cristo, mas estão bem distantes destas virtudes bíblicas que um verdadeiro discípulo deveria demonstrar. Muitos são pseudo-discípulos, falsos discípulos, que não evidenciam sua fé por intermédio de suas atitudes, não dão bom testemunho cristão e eles vivem os seus próprios interesses e não dão glória a Deus. Tiago nos ensina, assim como João Batista, lá em Lucas 3, você pode ver isso do versículo 8 ao 14, que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Faça da Bíblia o seu pão diário. Use-a como ferramenta contra a mediocridade de uma vida supostamente cristã. Você tem uma religião? Você se diz crente, cristão ou evangélico, ou seja lá como você se identifica? E isso garante a sua salvação? A religião garante a sua salvação? Tiago também nos exorta a respeito disso, e ele traz uma verdade sobre isso,
sobre a verdade da verdadeira e pura religião para com Deus. E ele diz assim em Tiago 1, versículo 26 ao 27. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Você tem praticado essas obras? Ou você vive apenas para satisfazer seus próprios desejos? Você, como um praticante verdadeiro do cristianismo, poderia acrescentar outras obras a esta que Tiago disse? Que obras você tem feito? O que você tem feito para mostrar a sua fé? É isso que eu queria deixar para vocês. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.